Não desista agora, confia no plano. Mensagem de Vital Froze. Amados, a mensagem de hoje tem o propósito de trazer um pouco de alento e confiança para aqueles que ainda vibram no medo e na falta de confiança do plano maior. Ao longo desses 10 últimos anos, muitas mensagens e canalizações me foram permitidas transcrever aqui nesta página, a fim de trazer esclarecimentos para as almas encarnadas sedentas do saber. A maioria das dores e do sofrimento que atinge os humanos poderiam ser aliviadas e até desnecessárias, caso todos compreendessem a vida como de fato ela é. Embora o véu do esquecimento seja uma norma nessa escola de almas, chegamos nos tempos finais deste longo ciclo de provas e expiações. Tudo agora vai mudar para melhor, pois essa escola deixará para trás o aprendizado sob os tais véus e a consciência estará muito mais ampliada, fazendo com que todos possam compreender e aprender sem a necessidade das dores e do sofrimento. A terceira dimensão é uma ilusão, ou seja, uma holografia. Também podemos dizer que não passa de uma projeção. Nós, os encarnados, somos atores desse grande teatro da vida. A cada encarnação representamos um personagem específico e somos tão bons atores que tudo parece bem real. Tão real que sentimos de fato profundamente cada situação experienciada, a ponto de levar registrada cada experiência em nossos registros de alma para as reencarnações posteriores. Em textos anteriores já foi mencionado o propósito das sucessivas encarnações, o porquê da necessidade do desencarne e como cada um de nós chegou até essa escola terrena. Falamos também sobre as mônadas, a fim de que cada um possa entender melhor sobre si mesmo. Falamos da ascensão e do exílio, as duas linhas de tempo que determinam agora o destino de cada um. Atualmente estamos vivendo o momento mais importante de nossa vida como almas na Terra. Nessa atual encarnação, cada um tem a oportunidade única de viver a geração dos dois mundos, a velha Terra 3D e a nova Terra 5D. Tem também a oportunidade de ascensionar definitivamente para um mundo de regeneração, ou seja, sair da escola de provas e expiações. Já dissemos aqui tantas vezes que todos aqueles que estão encarnados aqui têm ao menos alguma chance de ascensionar. Nenhuma alma sem a mínima possibilidade de ascensão está encarnada agora na Terra. E essa informação já bastaria para que todos acreditassem nisso. Entretanto, vemos como muitos ainda estão com medo de não passar para a nova Terra. A ascensão só depende de você. Não depende de sorte e não pode depender das atitudes e ações dos outros. E isso já bastaria para que todos acreditassem. Mas não é isso que vemos, pois há muitas pessoas que vivem o terror somente em imaginar que não ascensionarão. Já foi escrito aqui em muitas oportunidades que estamos numa escola de almas e, como qualquer escola, o aluno não precisa ter todas as notas máximas para ser aprovado. Basta que atinja um coeficiente mínimo necessário. Isso já bastaria para dar um pouco de ânimo para aqueles que ainda temem a reprovação do final do curso. Sim, sabemos que mais da metade dos alunos ainda não estarão na frequência da nova Terra. Porém, todos aqueles que se esforçarem até as últimas lições e provas serão recompensados. Muitos ainda tinham reservado para esta atual encarnação algumas provas e lições bastante difíceis. Obviamente, tais provações chegam em determinado momento dessa vida atual. E mesmo que não obtenham sucesso em todas elas, basta que se atinja uma média razoável, necessária para entrar na frequência que permite ultrapassar o portal da ascensão. As provas são testes que permitem a avaliação do aprendizado, mas não exigem nota máxima, como foi dito antes. A maioria delas são repetições de atos falhos em vidas passadas.
Repetem-se agora tais situações a fim de avaliar a consciência atual. Aquelas pessoas que possuem uma boa alma, que já estão vibrando no bem, no amor incondicional, na compaixão, no respeito e na gratidão, certamente que já possuem uma média de frequência bastante elevada. Não será alguns deslizes que impedirão a sua ascensão. Muitos perguntam preocupados porque ainda possuem vícios e não conseguem se livrar deles. Esse vício vai me impedir de ascensionar? A resposta é sempre a mesma. O vício por si só não impede, desde que a alma encarnada tenha outros predicados que a elevem o suficiente a fim de que atinja a frequência da nova Terra. Nestes dias próximos passados, uma senhora fez um comentário desesperado, relatando que praticou vários ABOs nessa atual encarnação. Disse que estava ciente que não conseguiria a ascensão por causa disso. Me deu a entender que ela está de fato desistindo de lutar pela sua ascensão. É uma pena que a falta de esclarecimento leve muitas pessoas a desistirem da missão de alma. Vou deixar aqui alguns esclarecimentos para este caso, para caso dos vícios e de tantas outras situações análogas. A providência divina é muito sábia e benevolente. Sempre nos oferece alternativas, pois ela sabe que estar encarnado num mundo de provas e expiações, submetido ao véu do esquecimento, não é uma tarefa fácil para nenhuma alma. Não seria diferente agora, na última encarnação na dualidade da Terra. Se em vidas passadas as provas não vencidas podiam ser repetidas na encarnação seguinte, agora não é mais possível, pois não haverá uma nova oportunidade. Porém, no caso de faltar algum crédito no final da encarnação atual, haverá com certeza outras alternativas, tanto no caso dos vícios, como foi citado os ABO, RTO, ou em outras situações. O próprio plano de alma de cada um prevê alguma situação que possa resgatar a dívida pendente, evitando assim a perda da oportunidade de ascensionar. Quem já não tem conhecimento de certas doenças causadas pelos efeitos do fumo, cigarro, drogas, promiscuidade, etc., na verdade são recursos oferecidos aos reprovados em tais provas a fim de que possam se redimir da falha. Assim também sucede com os ABO-RTO e muitas provas não superadas nessa última encarnação na dualidade da Terra. Mas é preciso ter consciência disso e aceitar as alternativas. É preciso fazer esforços para que outras provas não venham a se somar, a tal ponto de não existir mais tais alternativas. Qualquer esforço, por menor que seja, pode ser decisivo na soma das notas finais. Não devemos desistir jamais, não agora que estamos na reta final do longo ciclo das experiências que envolveram todas as possibilidades e polaridades dentro desse planeta de expiações e provas. Confia no plano divino e faça por merecer todas as oportunidades oferecidas. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Um belíssimo texto de Vital Froze que fala das oportunidades que temos até atingirmos um nível mínimo, um degrau mínimo para conseguirmos passar para a etapa seguinte, segundo a espiritualidade, segundo os ensinamentos que ele tem trazido, que são comunicações da espiritualidade superior. Então, muito importante uma questão que ele coloca, pessoas que têm muitas falhas, vícios e tal, se isso iria impedir de maneira decisiva para não ingressar na próxima fase da vida, nossa ascensão. E ele responde claramente que existem alternativas para compensar certos defeitos que nós atingimos na vida e que não, de algum modo não conseguimos nos livrar deles, como no caso dos vícios e outros mais, Aqui a gente citou também a palavra que ela não pode ser citada aqui no canal, E sobre isso muitas pessoas têm aquela dúvida, e agora eu cometi tal situação, como fica a minha parte, E aqui ele fala que tudo é uma questão de compensação, e nós atingimos outras oportunidades de também compensar
alguns possíveis erros que tenhamos cometido no caminho. Isso nos dá um certo conforto, pois é uma questão muito comum entre as pessoas sobre isso que ele acabou de falar, né? Tem uma outra questão também muito comum que as pessoas falam, né? Para mim atingir a ascensão, como será? Eu devo desencarnar para depois buscar? E o Vital, ele é bem claro, inclusive nas perguntas, que ele responde que a ascensão é da nossa alma, não do nosso corpo. Então nós, como alma, iremos atingir muitos degraus maiores e talvez não como corpo. O corpo sabemos que é algo que é passageiro e nem sempre conseguimos levá-lo junto para o outro lado, né? Isso que a gente está dizendo. Mas enfim, o resumo dessa palestra tão bonita do Vital, ele diz: não desista agora, confie no plano, pois falta muito pouco para nós atingirmos um degrau maior. Então, para todos que se encontram em situação difícil, que acham que não, para eles não tem vez, porque já erraram demais e tal, é uma mensagem específica para esse tema, né? Aqueles que se encontram meio desesperançosos e acham que não têm condições, pois ele fala que todos nessa existência têm sim a oportunidade de atingir a sua libertação, até porque o planeta todo vai subir de um certo degrau e as pessoas terão mais facilidade de encontrar isso. Não é como antigamente, que era necessário ser uma pessoa, ter grandes sofrimentos e expiações para atingir a sua santidade, a sua libertação espiritual e se tornar um ascenso, né? Agora, devido ao momento atual de aceleração planetária, a gente sabe que também é muito difícil. O plano espiritual certamente terá uma visão bastante amorosa sobre cada um de nós, pois ele, Pai, nos ama com tanto amor, com tanta intensidade, que ele permite que muitas coisas sejam atenuadas, né? E nós estamos nessa última oportunidade, por isso não desperdicemos nossa vida com situações nefastas, com queixas, ressentimento, mágoa e, enfim, todas as situações negativas, e sim utilizemos a nossa existência para adquirir virtudes e atributos que precisamos para eventualmente compensar algum possível erro que nós tenhamos. Então é uma mensagem bastante confortante. Eu parabenizo o Vital Froese por esse trabalho maravilhoso e quero agradecer você que está ouvindo esse vídeo, pois certamente você pode compartilhar isso com mais pessoas e trazer o esclarecimento necessário para muitas pessoas. Sabemos que muitas pessoas, apenas uma palavrinha a mais poderia fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. Então não custa você mandar para o seu amigo, mandar para aquela pessoa que está se queixando, está com medo, está com grandes dificuldades, né? Ele escutará essa mensagem e vai servir a lição para cada um de nós, pois todos nós nos enquadramos nessas questões abordadas aqui nesse vídeo. Então a todos eu gostaria de agradecer imensamente, peço que você se inscreva no nosso canal, que continue apoiando o nosso canal e deixe o seu comentário, o seu like, é muito importante, e assista os demais vídeos dessa série. Não esquecendo que o nosso Pai Celeste está no comando de todo esse processo e que a luz venceu. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Quem tem medo não sai de casa. Mensagem de Vital Froese. Amados, na medida que os véus que encobriam as consciências humanas são levantados, maior é a capacidade que temos para entender realmente quem somos e o que viemos aqui fazer. Não subestime o teu poder inato. Não subestime a grandiosidade da alma que você é de fato. Repetindo aqui o que já foi dito tantas vezes, o segredo desta escola de almas chamada Terra sempre foi o véu do esquecimento. Sem o esquecimento de quem somos de verdade e sem o esquecimento das encarnações passadas, não seria possível o aprendizado na dualidade e nas polaridades desse mundo de ação e reação. As regras do jogo, ou seja, desta escola, foram definidas antes mesmo do planeta ser criado. Faz parte dos planos divinos para os mundos. Mesmo com a vinda dos arcontes, nada mudou em relação ao plano maior. Certo é que as dificuldades aumentaram, mas isso também trouxe uma vantagem, pois transformou essa escola numa referência dentro da galáxia e do universo local. O medo, a dúvida, a culpa, a raiva e tantas outras situações de baixa frequência foram desenvolvidas através das crenças impostas por este grupo fugido das
de Órion e se abrigou no planeta Terra. Transformaram a Terra no seu esconderijo e submeteram a humanidade aos seus caprichos. Através dos milênios, criaram regras e sistemas de controle que permanecem até hoje. Porém, foram nestes últimos 26 mil anos que aquartelaram a humanidade da Terra num sistema de quarentena absoluta. Com isso, o destino das almas aqui nessa escola ficou sujeito temporariamente aos caprichos dos arcontes e de suas raças orianas subordinadas. São híbridos humanos, reptilianos, que foram criados a fim de manter ainda mais fechado o cerco sobre os encarnados. Religiões, sistemas e regras foram criadas para condicionar ainda mais a mente humana, já limitada sob os véus. Através de tecnologias desconhecidas até hoje, trazidas pelos invasores, a ameaça em utilizá-los contra os humanos fizeram com que os irmãos galácticos ficassem afastados da Terra por todo esse tempo. Houveram muitas tentativas também no intuito de libertar a humanidade, mas a cautela determinou uma longa espera. Dizer que o Criador não tinha poder de resolver a situação em favor da luz é uma ironia. Porém, sempre houve a oportunidade para que cada alma caída desses arcontes pudessem retornar ao caminho da luz. Os humanos são almas amorosas por natureza, e através desse amor, muitos reptilianos, draconianos e demais raças orianas voltaram para o caminho do retorno à casa do Pai. O certo é que nada e ninguém pode mudar os planos do Criador. O que acontece é que cada humanidade de cada esfera sideral pode mudar as linhas de tempo de sua civilização e seu destino como aprendizes dessa escola. E foi o que aconteceu aqui na Terra, dentro da transição final do planeta previsto desde a sua criação, ou seja, num período em torno de 3 séculos. A humanidade terrena também teve a oportunidade de escolher o seu destino ao final deste longo ciclo. Iniciado tal processo por volta de 1750, estamos agora no final do último século da transição. Então, podemos dizer que esta é também a última geração antes da virada do grande ciclo. Estamos na última encarnação dentro da dualidade, submetidos ao véu do esquecimento. Agora tudo se acelera para a reta final da transição. Os arcontes e suas raças coadjuvantes já foram removidos do planeta. A limpeza agora está restrita à crosta terrestre, ou seja, entre os encarnados híbridos. Esta é a tarefa mais fácil dentro da limpeza final, pois as tecnologias de plasma já não podem ser usadas mais. O Criador determinou que seja finalizado o grande aprendizado nessa escola. Nada mais se pode aprender dentro desta dimensão, restrita em função dos véus. A luz gama que chega agora vai dissipar a névoa que encobria a consciência humana. Tudo vai ser revelado. É o Apocalipse tanto apregoado desde os tempos primórdios. É a verdade sendo revelada como uma carta de alforria que liberta para sempre o planeta do domínio das trevas. Canalizações já trazem muitas informações que antes não podíamos ainda conhecer. Entre elas temos a notícia segura de que a Terra agora foi admitida na Federação Galáctica de Luz. Isso é de uma importância ainda incompreensível pela humanidade, que ainda se debate sobre o erguimento dos véus. Mas é motivo suficiente para comemorar com alegria e entusiasmo. Finalmente estamos libertos das trevas e também dos véus da terceira dimensão. Nos próximos anos, a nossa consciência vai gradativamente recuperando as lembranças de quem somos de fato, o que viemos aqui fazer e qual o destino futuro daqueles que já completaram o aprendizado nessa escola. Sim, há também a parcela da humanidade que ainda não está pronta para a ascensão. Já falamos outras vezes sobre isso. Agora é preciso deixar o medo para trás. Nada pode nos deter dentro do caminho da ascensão.
A Terra já possui a vibração e frequência da quinta dimensão. Já conquistou o direito de fazer parte dos mundos superiores. O medo, que sempre nos acompanhou, precisa ser deixado para trás. Como diz o título deste texto, quem tem medo não sai de casa. Ficar em casa é perder a oportunidade da grande festa da transição planetária. Ainda há aqueles que obedecem ao comando implantado pelas trevas, como se fossem implantes mentais, servem ao propósito que se determinaram. Infelizmente, não podem ver a luz que agora chega e ainda teimam no velho propósito de desinformar. Alguns até estão dizendo que a transição planetária foi cancelada, como se houvesse alguém com mais poder do que o próprio Criador. Em 2010, a frequência positiva de uma parte da humanidade atingiu a massa crítica necessária a fim de mudar a linha de tempo da Terra. Isso determinou não somente o adiantamento significativo da transição, mas também uma transição planetária mais suave e pacífica, descartando definitivamente a linha de tempo do Armagedon. Nada e ninguém pode mudar os planos divinos que são determinados pelas leis naturais dos mundos. Não se deixe enganar pelos ardilosos que ainda se comprazem com os da não-luz. Nada vai parar o que está por vir, nada vai impedir que você faça a sua ascensão, a não ser você mesmo. Onde está o teu medo? Se ainda tiver, está na hora de liberar essa energia limitadora, pois o medo é a última porta a ser destravada neste momento da transição planetária. Esta também será a porta para a tua liberdade. Confie no plano, confie em você. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. A mensagem magnífica do amigo Vital. Eu fiquei muito encantado com a profundidade desse tema, que inclusive sugiro que todos revisem e assistam novamente esse vídeo e compartilhem ao máximo, pois ela é extremamente esclarecedora e importante dentro desse momento atual. Então fala toda a trajetória da jornada evolutiva da alma, né? Tudo isso aqui, olha, ao meu ver, daria quase que um curso assim, desses cursos bem profundos, né, de espiritualidade, porque ele explica em poucas palavras tudo e mais um pouco que você precisa saber para esse momento atual. Então ele explica o porquê que os arcontes conseguiram dominar a Terra no tempo, o porquê os galácticos não fizeram a sua intervenção divina ainda, pois tinha restrições, eles tinham armamentos escondidos que poderiam detonar toda a humanidade. Então nós ficamos reféns ao longo dos últimos milênios, né? Sabendo que os arcontes, esses seres malignos, já se implantaram na Terra desde as tábuas da Suméria, que foram lá aproximadamente 400 e poucos mil anos atrás, desde a Suméria, né? Babilônia, aí vieram vindo com muitos nomes, né? Os draconianos, os reptilianos, que assolaram a Terra através de processos de multiplicação por clonagem, outras coisas mais, que eles dominam muito essa técnica, né? Porque eles não podem reproduzir entre eles, é somente por clonagem. Porém, alguns desses líderes do mal, como Enki, Enlil, etc., todos eles têm uma duração de vida muito longa, que remonta a centenas de milhares de anos, ou praticamente são imortais, né? Então eles estão dominando a Terra desde aquela época, e agora sabemos que esses seres trevosos, né, especialmente a dupla Enki, Enlil, Marduk, Baal e todos esses deuses malignos do Velho Testamento, eles todos estão sendo, ou se redimiram, né? No caso de Enki, parece que ele já está trabalhando para o bem, e Enlil, que é o ser maligno, foi já aprisionado, levado embora e está sofrendo ainda o seu julgamento divino, né? Então, muitas coisas estão acontecendo por trás dos bastidores, e o que sobrou aqui na Terra são os seus braços desse grande polvo, digamos assim, né? Gigantesco, com vários braços, um na política, um na economia, um nas indústrias, no ensino, na medicina, em todos os braços que servem à grande cabeça do povo, né? Todas as religiões, todos os setores do mundo, todos eles foram implantados, foram digamos assim, foram aparelhados para continuar esse domínio secular milenar. Mas agora tudo isso já está caindo e a Terra já soou o seu sino de libertação, pois aconteceu algo que não era previsto desde o início dos tempos, que era o despertar massivo da humanidade.
com um grande número de pessoas que atingiram um certo nível, né, de despertar da consciência. Como diz, ele fala na mensagem que a partir de 2010, a frequência positiva de parte de humanidade, que somos nós os despertos, nós que estamos compartilhando e assistindo esses vídeos. Se você está assistindo esse vídeo é porque você faz parte desse grupo, da chamada massa crítica necessária para mudar a linha de tempo da Terra. Isso determinou não só o adiantamento da transição, mas também a transição de uma maneira mais suave e pacífica, descartando essa linha do tempo destrutiva do Armagedon, que ainda é defendida por muitos seres ligados às religiões, né? Que tem que vir o Apocalipse, tem que vir o Anticristo, tem que vir destruição, Jesus vai fazer o arrebatamento, a terra será destruída. Isso não vai acontecer, e eu vou repetir centenas de vezes, isso não vai acontecer, pois a linha de tempo foi transformada, alterada. Nós teremos uma linha de tempo suave para a nova terra que virá, a transição, que deverá acontecer alguns eventos pontuais aqui e ali, com algumas situações ainda ruins, ainda dramáticas, né? Alguns eventos geológicos, mas tudo isso muito minimizado, de forma que a transição seja a mais suave possível da Terra, sem conflito, sem nenhum tipo de conflito mundial, terceira guerra mundial, não vai haver isso. E se acontecer, é uma falsa bandeira, ou seja, é um anúncio, é uma narrativa, uma falsa narrativa. Mas enfim, voltando ao tema desse texto maravilhoso, mais uma vez eu recomendo, escute mais uma vez e compartilhe, porque isso aqui é a explicação de tudo que você precisava saber e ainda não sabia. Então ali ele fala daqueles que teimam no propósito de desinformar. Vemos muitas pessoas aqui na internet ainda desinformando, contando histórias antigas que não valem mais, né? Como se fossem lendo um jornal antigo que já perdeu valor. Então nós não temos que nos ligar nessas pessoas, e sim naqueles que proclamam a luz e a vitória. Por isso nós criamos aquele mantra, a luz venceu, pois justamente esse mantra ele tem poder. O momento que nós dizemos de uma maneira constante, repetida, que a luz está vencendo, de fato a luz se materializa na Terra. Agora, quando nós dizemos o contrário, que vai tudo terminar mal e que a Terra vai ser destruída, a gente está atraindo para si mesmo essas situações. E para os locais onde seremos exilados depois, no caso essas pessoas, né? Lá isso poderá acontecer porque foi uma atração da sua própria mente, né? Então nós atraímos e construímos aquilo que nós falamos. Se nós falamos, enfim, em destruição do mundo, assim nós teremos a nossa vida. Mas se nós falamos na vitória da luz e na vitória de toda a situação da Terra, nós atrairemos e iremos construir essa linha de tempo vitoriosa. Lembrando que ainda existe uma linha de tempo destrutiva que será aplicada àqueles que assim a querem, né? Então não é que foi totalmente eliminado, né? Essas pessoas sofrerão um exílio para planetas inferiores, como no caso Hercólobos e tantos outros, e lá continuarão essa linha de tempo destrutiva da qual elas tanto proclamam, né? Elas querem isso, especialmente o pessoal ligados muito a fanatismos, né? Nós vamos ver o fim dos tempos, vamos ver a destruição do mundo, vai vir a subida dos mares, vai não sei o quê. Não vai, mas para essas pessoas que proclamam isso, né? Possivelmente elas irão para mundos muito primitivos, onde lá ainda tem intempéries tremendas e vai ter destruições, assim como elas proclamaram. Então cuide muito com o poder da sua palavra. Nós proclamamos a vitória, nós proclamamos a vitória da luz sobre toda a treva, e assim será feito para cada um de nós, e para aqueles que querem, e para todos que se identificam com o chamado grande despertar da humanidade. E você é uma dessas pessoas. Por isso fique com a gente, compartilhe, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. No mínimo para umas 5 pessoas você mande esse vídeo agora nos seus grupos, porque ele está incrivelmente profundo e poderá salvar muitas vidas com essa explicação, né? Destruindo totalmente a narrativa da mídia, que fala exatamente o contrário, né? Então todos aqueles que se identificam com a mídia poderão ter sérios problemas, né? Mas nós estamos numa linha de tempo já vitoriosa, vencedora, e eu parabenizo a todos vocês por termos chegado até aqui com força, perseverança, coragem e fé, porque Deus está no comando de tudo isso, e o tempo da vitória está chegando e muito próximo, porque a luz venceu. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Fique com Deus.